Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. Este programa aqui é uma grandíssima desculpa para eu chamar pessoas interessantes e ficar conversando durante horas com elas, desabafando os meus problemas, minhas crises existenciais nesse momento, todas na prévia do programa. E hoje não seria diferente, né? Acabamos de fazer uma prévia aí de meia hora de desabafos, né? Então, assim, vai para o ar? Não. A gente vai tocar nos assuntos que a gente tocou agora há pouco? Também não. Seremos presos? Então, assim, não é o momento da gente fazer esse tipo de desabafo e é o momento da gente iniciar este programa. Pessoal, antes da gente começar o papo, o de sempre. Você já me conhece, então você já sabe o que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai manter a nossa tradição. Vou pedir o like para vocês. Então, por favor, já deixa o like no vídeo. Ah, Iago, eu gosto de assistir tudo. Você vai esquecer. Vamos tirar esse problema da nossa frente? Você já deixa o like agora no começo, a gente resolve esse ponto e a gente pode ir para o vídeo mais tranquilo, tá? Além disso, compartilha com o máximo de gente possível, principalmente com as pessoas que vão ver mais propósito, mais sentido nas reflexões, no bate-papo, nas histórias que a gente vai fazer. Mas é claro, quer compartilhar com o máximo de gente possível, independente da reflexão? Também te agradeço, tá? Não vou reclamar não, muito pelo contrário. Além disso, também, além da curtida e do compartilhamento, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o teu comentário aqui embaixo sobre os temas, sobre sugestões. Então, é óbvio que a gente vai aceitar entender o ponto de vista de vocês, até para a gente promover para esse novo ano que a gente vai entrar. A gente está gravando isso no dia 20, tá, gente? Dia 20 do 12. Eu sei que vai entrar provavelmente em janeiro, mas dia 20 do 12 a gente está gravando. Para o próximo ano, para esse 2023 que vai entrar, se você deixar aí sugestões, pontos que vocês queiram, pessoas que vocês queiram que a gente tente entrevistar, é óbvio que vai ser muito legal contar com a tua colaboração para promover e para fomentar esse canal e essa comunidade. Beleza? Então, agora, meus amigos, agora sim, eu vou continuar o bate-papo, obviamente não pelos assuntos, sempre importante, mas continuar o bate-papo. Clarice, primeiro, queria muito te agradecer pelo aceite do convite. A gente já está para marcar já faz algum tempo, mas a correria estava difícil e eu entendo perfeitamente. Tá tudo tranquilo. Imagina a correria do jeito que estava. Então, eu queria muito te agradecer, principalmente nesse final de ano, você ter tirado um tempo para a gente trocar uma ideia. E vou começar pela pergunta já clássica. Me conte, para além da UFV, para além daquelas 4 praças lindíssimas, daquela lagoa maravilhosa, quem é você? Nossa. O pior é que eu tentei ensaiar. Primeiro, eu que te agradeço o convite. Eu acho um projeto muito, muito interessante mesmo. Já assisti alguns episódios, como eu te falei, assim. E eu acho que é isso. E aquele dia na reunião do grupo de estudo, eu ainda fiquei mais reflexiva sobre esse projeto. Eu falei, é verdade, a gente fica aqui anos e ninguém te pergunta sem seu lápis, né? Assim, ninguém não, mas menor, é uma parcela menor. E quanto mais a gente vai indo, né, indo para termina o curso, vai para mestrado, menos a gente fala da gente e mais a gente fala dos nossos projetos acadêmicos. Mas eu tentei ensaiar, não consegui. E aí eu acho que eu falo que eu sou duas pessoas, às vezes. E não no sentido ruim, assim, de dupla personalidade para uma falsidade, não. Eu acho que eu sou uma pessoa que consegue dividir muito bem a minha vida acadêmica da minha vida pessoal. Eu brinco assim, depende de onde você vai me conhecer. Eu tento ser verdadeira no máximo e me dedicar ao máximo ao que eu estou fazendo, seja academicamente ou na minha vida festiva, assim. Então, eu acho que eu sou Clarice, sem ser a Clarice acadêmica, uma pessoa que ama fazer amizades, ama escutar as pessoas, ama sair muito, mas a vida às vezes fica deixando a gente sair menos, assim. Vamos falar, isso é um problema, ainda bem que tem um contador ali, porque senão... E isso desde sempre, assim, sempre fui muito comunicativa. Eu faço muito pelos outros, eu acho que se... Lendo, às vezes, as pessoas falando sobre mim, eu percebo isso. Que eu sou uma pessoa que faz muito pelas pessoas. E sem esperar nada em troca, assim. Eu vou indo, vou agindo como eu acho que eu tenho que agir. Às vezes eu me frustro, às vezes depois eu penso, podia não ter feito tanto, mas eu vou fazer tanto de novo daqui para frente. Então, daí para frente, com outras pessoas,
novos erros, novas pessoas. Mas eu acho que eu sou isso, assim, eu sou uma pessoa que me cobro muito, às vezes até demais, mas eu tô tentando ser mais generosa comigo, assim como eu sou com as pessoas, sabe? Porque eu acho que talvez seja isso, eu transfiro a minha generosidade para o próximo mais do que comigo. Mas eu acho que é isso, eu sou uma pessoa que eu amo a minha família, meus pais, minha irmã, então faço tudo pensando neles, assim. Eu falo que se eu quero ser melhor ou melhor no que eu faço, é por eles e não por mim mesmo. Porque eu acho que vaidade nem é meu forte. Não é mesmo. Então, mas eu acho que eu sou isso, assim. Uma mistura de tudo. Responsável, mas também não. Então, eu acho que depende. Depende de onde você vai me encontrar. Se é na Rita ou se é no campus. Né? Varia. Isso diferencia muito as pessoas em Viçosa, eu já percebi isso. A Rita é um ponto que ela vai modificando as características que você observa de uma pessoa. E para mim ainda assim, como eu sou viçosense, né? É engraçado, porque eu vejo muito, sempre cresci ouvindo assim, porque os estudantes vêm para a cidade. Só que eu também sou estudante. E aí, às vezes, as pessoas estão reclamando de alguma coisa, bagunça, ou enfim. Ou então que a cidade fica muito vazia quando eles vão. Eu falei, mas eu fiquei. Eu entrei. Então, administrar essas coisas também, porque a universidade ainda parece meio intocável para quem é da população, grande parte mesmo. A gente vê pelas nossas turmas que o número de viçosenses é menor, então é isso, tem isso também. Eu ainda tenho essa outra característica de ser estudante, ser viçosense, e aí tá na Rita com uma pessoa, tá na universidade com outra. Acho que é por aí. Vou pegar um gancho dessa última parte que me interessou, até modificando um pouco a estrutura que geralmente a gente faz aqui. Quando você fala dessa questão de ser de Viçosa e acaba tendo dois grupos em Viçosa, né? O grupo dos estudantes e o grupo cujo qual você cresceu ali com eles, ali, pessoal que mora aqui, que é daqui. Ao longo desse processo seu dentro da universidade, você sentiu dificuldade de comunicação com essa galera que era daqui? Assim, de explicar o que você estava vivendo de modificação para essa galera? Um pouco, porque às vezes as pessoas não entendiam muito bem as minhas ausências, né? De tipo, hoje eu não vou porque eu tenho que estudar. Não, mas é domingo. Não, mas tem que ser hoje mesmo, porque não tem outro dia. Então, e às vezes entender isso. Assim, por exemplo, tem um grupo de amigos grande, deve ter uns 12 amigos, assim. Mais uma fez a graduação na UFV, mas eu continuei, né? Fui depois, terminou a graduação, aí todo mundo ficava assim, mas agora chega, né? Eu falei, não, então, não chega ainda. E aí, às vezes, é difícil explicar que exige muito de mim como um trabalho, né? Porque tem esse papo de, você só estuda? Só? Tira o só porque o só dói. Porque quando você se dedica, é mais que um trabalho, assim. Minha mãe sai para trabalhar 7 horas. Eu saio um pouquinho depois, eu volto depois dela. Tipo, eu chego em casa 9h30, por aí. Então, e as pessoas às vezes não entendem muito bem. Acham assim, não, isso é exagero, sabe? E às vezes me falam mesmo, tipo assim, não, para que você vai ficar maluca. Mas é o que eu gosto de fazer. Mas eu encontro essa dificuldade nesse ponto, de que às vezes as pessoas estão aqui, sabem da existência da universidade, mas o funcionamento e quanto que isso ocupa seu tempo mesmo, porque não é só lá que a gente tem atividade, traz um monte de coisa para casa, e se você se dedica, você vai ficar mesmo ali imersa nesse lugar. Mas eu tento conciliar, igual eu falei, né? Que eu tento ser 2 pessoas. Quando eu tô lá, tipo, né? Eu falo das coisas que eu faço e tudo, mas eu também gosto muito de curtir o momento. Então, tem hora que eu não quero falar de coisas da universidade. A gente alugou um sítio uma vez, o povo da minha sala, se alguém for assistir vai lembrar disso, que eu falei, gente, vamos falar de universidade, não? Era fim de período. Falei, vamos falar, não? Vamos falar de vida. Aí, eu vi umas pessoas conversando sobre a universidade. Aí aquilo tava assim, me gastando. Eu falei, não. Falei, gente, eu não tô acreditando que essa gente tá falando de... E um chuvão. Eu falei, não, essas pessoas têm que parar de falar de universidade,
fui atravessar para falar com as pessoas. Falei, gente, para de falar de universidade. Eu tomei um tombo no meio do negócio, que eu fui correr e falar, falei, fulano, não fala de universidade, tá, no chão. Aí, bem feito, deixa eu falar o que eu quiser. Eu falei, eu só queria que não falasse disso. Nossa, mas assim, aí todo mundo ficou falando, tá vendo? Quando Clarice não quer falar de universidade, alguma coisa de errado acontece. Tomei um tombinho, fiz o povo rir um pouco, mas porque eu acho que até para nossa saúde mental mesmo. A gente já fica muito imerso nisso. Então é bom ter outras pessoas falando de outras coisas, de que não de artigos, e de que não de lápis, e que não de disso, porque isso adoece as pessoas, eu acho, sabe? Assim, eu não sou aquilo lá. É isso. Acredito em mim, adoece pra caramba. A pergunta inicial, eu acho que é difícil a gente responder quem é a gente, porque a gente é tanta coisa, né? E que não dá para reduzir em 3, 5 páginas de um currículo online, assim, a gente é muito mais do que aquilo ali, então as pessoas enxergarem a gente mais do que aquilo ali, eu acho que eu tento deixar isso claro, assim, não, que é isso, às vezes a pessoa chega para falar com você achando assim, nossa, mas você já fez tanta coisa, eu falei, não, mas eu já fiz bolo em casa, sabe, eu faço outras coisas, eu cozinho, eu não faço só aquilo que tá lá, não, aquilo que tá lá é uma parcela de quem eu sou. Isso é um negócio muito importante que eu senti muita falta. E aí eu acho que vale a pena contextualizar só para não parecer tom de crítica, porque não é. Sim. Quando eu fiz a graduação e o mestrado, eu fiz na FCA Unicamp, que é em Limeira, que é um campus novo, que é uma nova tentativa da Unicamp de organização. Então, assim, você não tem departamento, é tudo junto. Sim. Então, é como se fosse lá, engenharia, e de fato os cursos são esses. Engenharia, administração, nutrição, esporte, é tudo no mesmo local, você não tem dividido por departamento. Então você vai na cantina do local, você encontra todo mundo ali. E aí rolava a conversa. Sim. Com muitas visões diferentes do mundo por ter esses encontros. Quando eu cheguei aqui e caí numa área que todo mundo já fala no dia a dia, que é futebol, né? Então já estava num papo que todo mundo já puxa normalmente, só falava de futebol. Eu demorei pelo menos uns 5, 6 meses para eu me sentir mais ou menos. Porque me faltava o papo, assim, normal. O que você leu? O que você assistiu? Pô, sei lá, ter um papo mais da vida mesmo, sabe? Ter um papo. Sim. Sem precisar eu performar no papo. Eu quero olhar e apresentar o vídeo engraçado que eu vi no final de semana, que eu morri de dar risada, com um cachorrinho fazendo alguma coisa. Sem muita performance na bagaça. E eu acho que isso falta muito, porque a gente acaba, principalmente, você está vendo isso agora, e suponho que verá muito ainda, conforme você vai aumentando conforme você vai passando essas etapas de formação, né? Mestrado, doutorado, e vai indo, o papo vai ficando cada vez mais específico. Cada vez mais. Então, assim, você vai entrando num papo muito específico da área e muito específico dos problemas da área. Então, assim, você vai acabar não discutindo artigo, mas você vai ficar fazendo reclamações sobre a CAPES. Aí, no outro papo, você não discute sobre artigo, mas por departamento, e aí você vai por departamento. Sempre vai ser um papo desse de fundo, meio administrativo. Aí você fala, puta, que saco. Eu só queria saber a receita, só queria fazer um tropeiro no final de semana, era só isso que eu queria. Exatamente. Nossa, exatamente. Eu sempre falo isso assim, nossa, é que engraçado, assim, eu acho que talvez seja do meu ciclo, mas não tem tantas pessoas que gostam muito de cozinhar. Eu falei, gente, cozinhar me desestressa. É a hora que eu coloco um podcast lá que geralmente não é sobre assuntos acadêmicos. Às vezes, se eu estiver precisando, até mas porque, nossa, aquilo ali me dá uma paz de espírito, de ouvir outras coisas. E eu acho que, assim, a gente precisa falar disso porque é o nosso trabalho também, mas não sempre. Eu acho que os melhores papos que eu tenho, até com quem é do mesmo ciclo de estudo que eu, é que a gente começa falando de coisas nada a ver, e aí no meio a gente tem alguma ideia. Minha amiga vai saber disso, assim, de que a gente tem uns papos assim, a gente está falando de vamos na festa tal, aí daqui a pouco, essa ideia dá um bom artigo, aí daqui a pouco a gente volta a falar da nossa família, daqui a pouco... Porque é isso, assim, não é nem uma coisa nem só outra. A gente tem que tentar
mesclar a vida e entender que o caminho é feito de um processo, né? A Doyara me ensinou muito isso, assim, de que às vezes a gente fica tão focado na chegada que o que vai passando pelo caminho, e a gente até falou, uma das coisas que a gente pode falar do nosso papo antes, que você até citou isso, e quando você falou, eu lembrei muito dela, porque ela sempre fala isso, você fica muito ansiosa para terminar, para acabar, mas e aí você não olha para o lado, você não vê o que está acontecendo. E, assim, das milhares de coisas que ela me ensinou, eu sempre falo muito isso para ela, de que isso me fez mudar totalmente, assim, antes eu me privava muito, não vou em tal lugar porque eu preciso estudar, não vou fazer tal coisa, e ela falou isso e eu falei, realmente, assim, então hoje eu tento, por exemplo, mestrado eu lido de outra forma, eu não deixo de viver as coisas que eu preciso viver e nem de conhecer as pessoas, nem de parar para conversar, porque faz bem para mim, como eu falei, eu gosto pouco de falar, então isso para mim é muito importante. E é um ponto, assim, eu fiz o caminho inverso, assim, não foi inverso especificamente, mas eu sempre fui o cara que me cobrei pra caramba. E tem um ponto que acontece bastante, você deve ter vivenciado isso também, e assim, sorte no ponto positivo da palavra, tá? Não, no sentido da gente não controlar tudo, tá? Que eu vou usar sorte, mas não no sentido pejorativo. Ter uma pessoa que nem a Doyara por perto ajuda demais. Nossa, ajuda demais. Muito. Porque o mais comum é as pessoas te valorizarem por isso. Sim. Então, assim, você dedica 15 horas de trabalho por dia. Pô, que do caramba que você dedica 15 horas. Pô, esforçada. Pô, inteligente. Isso mesmo. Viu como aqui ninguém tem a pegada que você tem para fazer as coisas? Pô, que do caramba. E a tua vida tá indo. E a tua vida tá indo do lado. Então, assim, o mais comum é ter esse incentivo a você manter os vícios que você cria. Uhum. Esse é o mais perigoso, comum. né? Isso é perigoso, porque você vai sempre assim, 12 horas é pouco, aí você passa para 13, que passa para 15, porque, né? Se você é o exemplo dessa máquina, porque quase que querem te transformar numa máquina mesmo, assim. Uhum. E não dá, e ela realmente, ela sempre dá esse tom, assim, de que, né? Dá uma olhada pro lado, hoje dá para respirar, dá para sair, dá para fazer outras coisas, e assim, eu valorizo super isso. A gente, nesse processo de orientação e tudo, a gente ficou muito amiga também. Então, hoje em dia, é uma grande amiga que continua me ouvindo, minhas confusões no mestrado, e a gente continua também produzindo coisas acadêmicas juntos, mas não é o que rege a nossa parceria de vida mesmo, assim, não é, a gente não é só unida academicamente, porque nós temos coisas muito parecidas, assim, eu acho. Então, isso também que faz a gente ser assim. E eu acho que a gente compartilha dessa ideia de que dá para fazer tudo. Só que eu estava entrando nessa lógica de ficar meio cega e tudo mais. Então, ter alguém perto, não só ela, outros amigos meus também que são daqui ou que são do meu setor FEI, não, e que deram esse tom que precisa de não se perder academicamente, se viver só em função disso, né? Não se perder no sentido de não saber o foco, mas de viver só achando que é isso que acontece. Até porque eu tenho família aqui, né? Então, às vezes, eu preciso encontrar com minha avó e encontrar com outras pessoas que moram aqui perto e não poder porque você está preso no artigo. Acho que tem uma hora que você tem que saber que não, né? Tem que parar. Assim, eu já ouvi piadas horrorosas de amigo meu. Aline, se estiver vendo, não posso nem falar por causa do horário, assim, umas piadas assim, claro, você, né? Você tem que parar, viver sua vida, não ler artigo só porque eu acho que você lê artigo de madrugada, não faz mais nada, só fica lendo artigo. Eu falei, a Aline me gastando com essa, eu preciso rever, meu. Não, eu vou confessar algo aqui em público que eu só contei em bastidor. Teve um amigo meu que gravou isso aqui, eu não vou lembrar, eu não vou colocar o nome da pessoa, mas quem for assistir o podcast vai ver que é lá no comecinho. E aí eu falo da questão do excesso de horário. Eu mandando mensagem, que nem eu fiz contigo, falou, pô, participa. E o cara falou, pô, Iago, sexta-feira, 10 horas da noite. Tá bom, sexta-feira, 10 horas da noite, pô, trabalho, vamos, liga a câmera e toca o barco.
Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos. É início de sempre. Aí eu moro aqui no primeiro andar e tinha, na época, um casal no segundo andar. Ok? Fica essa informação aí de ponto de partida para essa nossa história. E aí, 10 horas, 10 e meia, o papo rolando. Aí eu começo a ouvir a cama, né? Tipo o filme do Exorcista. A cama se arrebentando na parede, contrário à parede. E assim como no filme do Exorcista, começa a ouvir uma mulher... oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. E aí eu aqui... eu tenho ansiedade e tomo remédio. Ou seja, minha concentração não é a melhor coisa da história. Então eu dispersei completamente da conversa. Aí meu amigo estava no meio da resposta, eu falei, amigo, posso pedir uma coisa? Ele falou, claro. Eu falei, cara, me dá 15 minutinhos, assim, vamos parar a gravação rapidinho, 15 minutinhos, depois edito. Ele falou, claro, não, mas por quê? Eu falei, cara, tá uma bateção de cama na parte de cima aqui, que, assim, não tem a menor condição, vai vazar no áudio essa merda, não vai ter como, não vai ter jeito. Aí ele falou, claro, não, vou tomar uma água. Eu falei, não, vai lá, tranquilo. Aí depois, né, na volta, né, ele tentando me animar, né, porque bom amigo que eu eu tipo, foda, né? Vizinho atrapalha mesmo. Eu falei, amigo, ele tá certo, a gente tá errado no horário. Exatamente. Eles estão absolutamente corretos. Eu que tô fora do tom aqui. Entendeu? Eu que não era pra estar gravando. O meu amigo Rômulo, que veio aqui outro dia, ele me fala uma frase que agora, assim, tá virando um mantra de vida. Não vai viver comigo, vai me ver vivendo. Porque ele me chamava para uma festa e eu falava, não vou. Ele, vai viver comigo? Não, vai me ver vivendo. Aí eu comecei a falar, acho que eu quero viver junto, né? Também mais um pouco, assim. Porque, ai, nossa, é engraçado, porque às vezes as pessoas se assustam, né? Quando me encontram em algum lugar assim, tipo, isso não tá acontecendo muito, assim, porque eu tô muito piolho de rir. Tipo, mentira, tô não. É porque, às vezes, é caminho, né, pra casa de Rômulo, inclusive, aí eu passo, assim. Então, as pessoas, ué, mas você tá aqui hoje? Aí eu ouvi no final do período assim, nossa, eu tô aliviada que você tá aqui, porque eu tinha que estudar, e aí eu tô te vendo aqui. Eu falei, não, gente, tira essa imagem da cabeça, é onde vocês me conhecem. Porque é isso aqui também, gente. Eu fico aqui muito, assim. Não lá, assim, a gente tá estando lá porque é um lugar mais coisa, mas eu saio com meus amigos também, tipo, igual agora, final do ano, eu mandei todos os grupos. Gente, vamos fazer uma confraternização no fim de ano, quase todos os grupos. Porque eu adoro reunir com as pessoas para fazer nada, assim, para falar, e cada grupo é de um jeito, assim. Tem um grupo que é da terceiro ano da minha irmã, que eu dei um jeito de me infiltrar. Falei, vou me infiltrar nesse grupo aqui, tipo. E aí, porque eu quero reunir com todo mundo, eu gosto de ver as pessoas, conversar, saber como elas estão, porque às vezes você fica um tempão sem ver, mesmo morando perto. Mostrar que eu tô ali, que eu tô preocupada com as pessoas e que elas podem contar comigo mesmo com a minha vida muito louca e eu sumindo. Porque é isso, eu não quero que as pessoas achem que eu sou só a universidade, que eu só estudo. Eu quero que elas saibam que se elas precisarem, elas não têm receio de tipo, não vou falar com Clarice, porque talvez ela está ocupada estudando, porque eu também escuto muito isso. Então, eu quero que elas saibam que eu posso demorar para responder no WhatsApp. Mas eu vou respondê-las. Sabe assim? Tipo, em algum momento a resposta vem. Eu quero que as pessoas tenham essa imagem de que eu vou estar para ajudar, assim. Que eu acho que é uma coisa de mim também. E nesse ponto, assim, eu te acompanhei durante uma parte da graduação, né? Em algumas disciplinas que eu participei como monitor, você estava lá presente como aluno. Brigando, talvez. Olha, eu queria dizer muito que, assim, eu fui um excelente intermediador de muita coisa ao longo desse processo, entendeu? Que eu não tenho esse cabelo caído e o restante branco à toa, tá? Porque, assim, e uma coisa que eu acho muito legal, a gente estava até conversando, não necessariamente entrando nos detalhes, mas a gente estava até conversando na prévia, da necessidade que você tem de cuidado pessoal e também de se posicionar. Quando você vê algo que está errado, você tem essa necessidade. Eu acompanhei presencialmente, fiz negociações, assim, que pouco cara da embaixada brasileira faz fora do país. Assim, pouquíssimas pessoas da embaixada fazem uma negociação como aquela. Mas
dentro daquele processo todo, eu sempre achei muito bonito a sua ação. Sendo muito honesto. Porque assim, não tinha tanto a ver com você. Não! O argumento não era tinha. com você. O argumento era com o coletivo, obviamente com o coletivo que estava mais próximo a você ali, mais próximo dos seus amigos, mas tinha a ver com um argumento total. Assim, não era algo que, tipo, nossa, estão me prejudicando. Aliás, 90% das ações ali não modificavam quase nada a tua nota, a tua avaliação. Sim, era pouquíssima coisa de diferença. Mas era uma preocupação com quem estava do lado. Uhum. E eu sempre achei isso muito bonito. Por isso até que eu tentava ajudar na negociação, que tinha argumento. Assim, tinha argumento para chegar. Não era um negócio tipo, pô, vê mais nota aí. Não era isso. Era um negócio do tipo, pô, tem esse linha de raciocínio, eu fui nesse caminho e por isso estão prejudicando. E eu achava isso muito bonito. Porque é muito difícil ver. Muito difícil ver. Geralmente é a primeira parte que vem. Pô, estão me prejudicando, estão me sacaneando, estão me fazendo, e na verdade seus argumentos eram coletivos, era muito para além do que você estava propondo para você. E você sempre teve esse perfil de cuidar de todo mundo desde pequena? Assim, você sempre teve essa mentalidade de sair cuidando de todo mundo? Eu acho que sim, assim. Eu acho que a minha psicóloga fazia eu pensar muito na minha infância, assim. E aí eu vi que eu era a mesma pessoa, só os problemas que mudaram de lugar, assim. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito espontânea e sincera. Então, assim, se eu tô vendo fazer alguma coisa com o outro e eu tô vendo que aquilo ali não tá certo, eu vou falar com a pessoa, assim. É óbvio, eu tento manter uma linha de não falar nem agredindo, nem brigando, não é isso. Mas eu tento falar para a pessoa, olha, será que você não tem que rever isso aí? E geralmente é com o outro. Porque eu penso assim, eu não estou na situação, então eu estou conseguindo ver melhor do que quem está nela. E se eu posso tentar, de alguma forma, ajudar para que aquilo não caminhe para o desfecho que parece que vai caminhar, eu vou fazer. Tipo assim, uma vez, uma festa num lugar, numa cidade perto, eu entrei no banheiro, estava todo mundo falando de uma amiga minha. Sei lá, eu devia ter 16 anos, alguma coisa assim, tempo já. E ela não tava. Aí eu fui lá fora e falei com ela. Falei, amiga, então, tá todo mundo falando de você e tudo. Ela, quem? Falei, umas 6 meninas no banheiro. A gente não tava aqui. A gente não tava na nossa cidade. Voltei lá e falei, gente, por que vocês estão falando dela? Ela tá lá fora. E eram umas coisas péssimas. Ela tá lá fora. E aí vieram as 6 pra cima de mim. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô arrumando? Mas eu tava certa. Tipo, elas estavam mesmo falando. Eu falei, não, gente, tudo bem. Vocês podem não gostar da gente. A gente tá na cidade de vocês e tudo mais. Mas não é certo o que vocês estão fazendo, gente. Primeiro, isso não é verdade. Segundo, vocês vão cair. Tipo, a gente acabou de chegar na cidade. Tipo, não faz sentido para mim. Então, para mim, não importava. Se às 6 eu me quebrar no pau. Tipo, não importava. Não ia falar da minha amiga perto de mim, assim, sabe? É assim. E isso sempre, assim, na escola, sempre. E aí, eu acho, quando você perguntou quem eu sou, acho que eu esqueci de falar isso. Eu sou muito sincera e tento ser muito honesta com as coisas. Mesmo. Isso pesa, às vezes, as pessoas não entendem. Acho que você quer só causar uma confusão. E é isso. E às vezes eu entro em umas que não é nem para mim. E aí eu saio delas com um olhar, às vezes, das pessoas meio assim, pra que ela tá falando disso, sabe? Ela podia ficar quieta na dela, que o dela estava resolvido, mas eu não aguento ver injustiça, sabe? Não dá, tipo, seja par de quadrilha que meus coleguinhas ficou sem, que eu queria redistribuir todo mundo, que eu pensava assim, cara, vai ter que dançar a turma inteira. Como é que não vai dançar? Lógico que vai, eu fico sem par, eu não faço. Então, tipo, se fulano não vai, eu também não vou. E isso é sempre assim, sempre foi assim. Eu acho que quando eu falei assim, eu preciso ser mais generosa comigo, acho que é por isso, porque se eu brigasse por mim, como eu brigo pelos outros, eu acho que eu estaria em outro lugar. Mas me faz bem, sabe? Assim, foi meu aniversário há 2 dias. E quando eu falei assim, eu leio as mensagens das pessoas falando isso, é até bom para lembrar, assim, para mim, que às vezes a gente esquece das nossas características. Então é bom ouvir de tipo, não, obrigado, né, por tudo que você já fez. E ouvir isso de pessoas, às vezes, que eu nem espero, porque é isso. Não sei quem tá no bolo, mas
vou fazendo, sabe? Igual, às vezes a pessoa nem me conhece. Aí, mas ela tá num grupo de pessoas que eu vou fazer alguma coisa, ela vai ser junto. E às vezes ela pensa, não, obrigado, não precisava. Eu falei, não, precisava, assim. Precisava alguém fazer alguma coisa. Mas também não me acho melhor por causa disso, não. Assim. Eu acho que talvez eu sou só uma pessoa que percebe e tem alguma coisa que dá para fazer, assim. Não acho que, ai, olha, Marte, não, beatifica. Não, também não. Mas eu acho que eu vou seguir agindo assim. Já pensei em parar várias vezes. Inclusive por causa dessas situações, assim, durante a graduação. Pensava assim, meu Deus. Mas isso desde o primeiro período. Um amigo meu ia tomar pau, eu já tinha passado, era o mesmo grupo. Falei, não, vou lá conversar, porque você estava no meu grupo, nós tirou 0. Não, vou tentar um argumento. Eu não ia mudar nada, ele já estava na casa dele, mas para mim, não ia mudar nada. Eu falei, não, esse menino não pode tomar pau, não, que é isso? Nós temos alguns porcentinhos de razão, então vamos tentar correr atrás. Assim. A patroa da minha mãe falou assim, eu acho que você tem que fazer direito. E a minha mãe trabalhou, a minha mãe entrou lá, eu tinha 14 anos. Aí ela me via falar, e meus pais estavam em processo de separação, e eu lá, sei lá, entendia nada de direito. Ela, se a pessoa ia fazer direito, eu falei, não, não vou fazer direito, não, quero ser professora. Ela, não, porque eu acho que você tem um senso, assim, de justiça muito grande, assim, e você não fala à toa, você fala porque você vai ficando incomodada, até você explodir, assim. E mesmo assim, você não briga de primeira. Você tenta, você fala. Mas eu acho que é isso. Eu acho que talvez é desde pequena e porque as coisas não são tão fáceis assim para mim. Tipo, e eu tenho que dar tentar um caminho para chegar. Não é um caminho linear, assim. Tipo, vai... Aqui as portas vão se abrir fáceis, sabe? Então, acho que é por isso tudo. Mas desde sempre eu sou assim. Não, esse é um ponto que eu acho muito importante, porque você sabe, a gente já estava conversando isso previamente, eu também tenho, não, já estou mais velho, quando você vai ficando mais velho, vai ficando mais calvo, que é o meu caso, a gente vai adquirindo determinadas brigas para não perder o restante de cabelo que a gente tem, né? Que a gente vai tendo outras prioridades, né? A gente vai mantendo esse tufo de cabelo que uma hora irá embora brevemente, já fazendo hora extra na nossa parte de cima da cabeça. Mas tem uma hora que você acaba adquirindo prioridades nas lutas, porque senão você compra tudo que está na frente. Aí vira um inferno. Não, hoje eu escolho. Eu escolho as minhas batalhas, assim. Hoje não dá para comprar tem coisa tudo. que eu penso assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu te entendo perfeitamente. E tem um ponto nisso que ele é... Muita gente sente esse incômodo. E por isso que eu acho bonita a atitude, porque o fato de sentir incômodo não gera, às vezes, atitude nas pessoas. Sim. Então, assim, você vai conversar internamente com as pessoas que estavam ao teu redor, todas as vezes tiveram a mesma percepção que você. Sentimento de justiça, revolta. E aí sempre vai ter alguém que vai chegar e falar assim, poxa, deixa. E aí você vai normalizando determinados comportamentos, determinadas situações, e nessa normalização você não entendeu o impacto que você está tendo. Porque às vezes você está vendo até onde vai você ali naquela história, e principalmente ali, provavelmente pegando o processo acadêmico, né, como experiência comum, você vai acabar tendo outras gerações que vão estar na sequência. Então, se você não reclama na tua, não quer dizer que a tua só se ferrou. Quer dizer que a tua se ferrou e você ainda fortaleceu o processo para a próxima se ferrar. Exatamente. Porque agora você criou, aí olhando para o direito, né, olhando para essa parte que você foi aconselhado a cursar, você criou uma brecha. Aí começa aqueles papos do tipo, essa turma é mais fraca que a outra. A outra aguentou. Eu fazia isso antigamente, aguentava, por que agora não aguenta mais? Tudo mimizento. Aí começa a vir esses argumentos, por quê? Porque lá na primeira, que era para ter levantado a mão, falou, parou, passou do ponto, não falou, e aí você vai criando brecha nos comportamentos, seja para o bem ou seja para o mal. Isso acontece de maneira geral. E ainda pegando um gancho nisso, o fato de você ser uma pessoa
que busca esse grau de justiça, eu já, como eu comentei, já presenciei isso, isso te faz também ter um grau de responsabilidade com você mesmo para poder cobrar, suponho. Sim. Isso assim, você talvez não tivesse tanto poder no argumento se você não tivesse determinados comportamentos no qual você passa a se cobrar, suponho eu. Sim. Nesse cenário de alta cobrança, o quanto que você já exagerou? De autocobrança comigo, né? É. Nossa Senhora, pergunta difícil, assim, eu acho difícil, porque eu acho. É porque eu tava com. Eu não sabia que a pergunta ia ser exatamente essa, mas eu já estava elaborando algo na minha cabeça. Mas o que eu acho é que eu falo assim: eu vou, porque eu sei que não vão poder falar de mim como aluna, em teoria. Não que eu seja maravilhosa, não é isso. Mas eu cumpro tudo com responsabilidade. Tem que entregar, eu entrego, tem que fazer. Independente de como é que vai ser o resultado. Não pode falar, tipo assim, ela não fez, ela não vai, ela tomou ela. Não. Esses argumentos não vão funcionar. Então, eu me cobro nesse ponto. Tipo, eu não deixo de fazer minhas coisas de jeito nenhum. Eu tento entregar o melhor. E eu nunca vou deixar, e eu também não vou terceirizar para que alguém faça para mim. Assim, as minhas responsabilidades são minhas. Assim. Eu vou fazer. Então, eu vou dar a minha carinha porque eu fiz antes. Muito. E aí, eu tento assumir, assim, tipo, não, eu consigo conversar, porque eu já me cobrei antes muito, assim, não deixo que outros façam, assim. Eu não pego responsabilidade sobre coisas que não fui eu que estava minimamente presente no negócio, porque eu sei lá como é que a pessoa fez aquele caminho para eu assumir daqui. Antes de assumir daqui, eu preciso entender o processo, entender como é que o caminho foi feito, para que eu veja se realmente é uma coisa que conversa com os meus valores também, porque é isso. Eu não brigo por coisas que não tem nada a ver comigo, sabe? Tipo, não, fulano tá. Eu falei, mas aí também não tem nada a ver com os meus valores, não tem nada a ver com quem eu sou, não tem nada a ver com as lutas que eu acredito. Então, não vou. Isso aí você vai passar para uma outra pessoa, não vai ser eu. Então, eu acho que eu tento me cobrar. Eu me cobro muito mesmo. Tem que tentar. Ano que vem, vou pegar meu caderno de metas e pôr assim: tem que parar de ser uma idiota comigo mesmo. Não preciso de pressão de ninguém. Não preciso. As pessoas que me botam pressão, fiquem tranquilas. Durmam em paz, porque eu já sou assim, uma agiota. Essa publicação, tipo assim, às vezes eu pareço uma agiota que eu me cobro tanto. Sou eu. Então, assim, eu acho que eu ainda preciso, para responder essa pergunta sua, eu preciso aprender a dosar o meu grau de cobrança. Que é bom por um lado, mas por outros é ruim, me faz não dormir, né? Sofrer um pouco por antecipação. Eu tomo remédio, né? Já dito nesse canal, eu tomo remédio. Então, assim, se tem alguém que vai entender esse ponto de ansiedade, sou eu nesse momento, porque de fato esse acho que é um ponto que a gente vive na sociedade que ela é um pouco sacana com isso. Já usei esse exemplo outras vezes em meio pessoal. Não sei se eu já usei nesse canal, mas enfim, se caso não tenha usado, passa a usar agora, né? Que eu acho muito engraçado que a gente olha para o mundo, e eu estou falando das pessoas que façam julgamentos cotidianos, né, disso, assim, nossa, aquela pessoa é viciada, álcool, drogas, e aí você vai aos grupos. Sim. E a gente olha e fala, nossa, que absurdo, como é que chega numa situação dessa? Olha como está se degradando. E a gente olha para o trabalho, que também é um grau de vício, que também tem as mesmas características, que também tem a mesma finalidade, que também afasta da família, atrapalha os vínculos, tudo igual, mesma pataquada. E a gente olha e fala, olha que bonito, que dedicação. E você fala, caramba, como é? Por que a lógica de um bate para você jogar fora essa pessoa, pra você colocar ela à margem, e esse daqui você está batendo palma? Perceba, é o mesmo vício. O grau, a linha de raciocínio do vício é a mesma. Seja você comer 15 mil quilos de chocolate, você se lotar de trabalho, ou você ficar bêbado o dia inteiro. Sim. O grau de vício são os mesmos. Mas as coisas são diferentes. Tudo é diferente.
Nas histórias individuais, tudo vai acabar sendo diferente. Então, assim, é um ponto de reflexão que fica, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar alguns vícios, né, ao longo da Sim, vida. é muito mais socialmente aceitável, né? É modelo de comportamento. Então, E você coloca uma outra, como eu falei da geração, né, agora há pouco, você coloca uma outra geração pegando aquele exemplo. Então, você entra, pô, você faz 15 horas, e eu já passei por isso, e a quem eu orientei no começo meu de graduação, peço desculpa, assim, tranquilamente, porque muitas vezes eu já ouvi e já dei risada dessa piadinha do tipo assim, vem, sei lá, um aluno de graduação que vai auxiliar no projeto. Porra, meu Iago faz 15 horas, hein? Quero ver quanto você vai conseguir fazer. Pô, tem que fazer igual ele. E eu dar risada do tipo, nossa, é um elogio para mim. E de fato, pode até que o tom seja elogioso de algum ponto de vista. Mas talvez hoje, já mais velho, você começa a ter uma noção de impacto que aquilo vai ter, né? Assim, sim. não é saudável. Eu tenho dificuldade de receber elogios de qualquer natureza, assim. Não sei muito bem. Mas quando me elogio nesse sentido, assim, tipo, de trajetória, falar, né, da acadêmica, por exemplo. Eu sempre tento pontuar isso, ó, até pode ser mesmo isso aí que a pessoa está falando, obrigada, né, pelo elogio, mas eu tento sempre falar, não é isso só, não. Hoje em dia eu me libertei. Assim, eu não vivo só em função disso. Assim, eu sou muito responsável com o que eu faço. Tento fazer com a melhor qualidade possível. Mas eu hoje aproveito o caminho mais, assim, como eu já falei, assim. Esse processo de orientação da graduação, para mim, foi extremamente importante, academicamente e pessoalmente também. Porque eu consegui entender que, de fato, assim, se eu não olhasse para o lado, eu até podia ser uma boa profissional, uma boa professora, mas eu ia perder coisas que da vida que somam para a sua profissão. Assim, tem um autor que eu leio muito que ele fala muito disso, de que os seus saberes da experiência eles também vão se somando, sabe? Quem você é, sua história pessoal de vida se soma no fim na sua prática, seja ela qual for, no meu caso pedagógica, no seu caso pedagógica com futebol, enfim. Você não vai se desvincular, sabe? Chegar na sua sala e deixar a Clarice social do lado de fora. Não vai. Eu não acredito que uma pessoa é só daquele jeito no meio acadêmico. Eu acredito que ela é aquele jeito da vida. E eu não quero ter essa imagem para mim, de tipo, não quero, assim, nossa, odeio tipo, me associar a esse tipo de imagem, de, ai, perfeita demais, ai, puxa saco demais, odeio. Porque não só isso, eu venho construindo quem eu sou, pessoa, Clarice, pensando nisso, assim, o que eu quero que as pessoas pensem de mim? Eu quero que elas pensem que eu levo minha vida leve, mas que eu sou responsável, mas que eu consigo sair com meus amigos, ser feliz e não passo em cima de ninguém para conseguir nada. Principalmente isso, eu acho que eu tento falar, não. Obrigado pelo elogio, mas tem um parênteses enorme, assim. Eu não vivo só para construir isso, não. Eu vivo buscando outras coisas, porque eu aprendi que o caminho é importante. As pessoas que estão no caminho é importante. Porque também ninguém chega em lugar nenhum sozinho, sabe? Nenhum mesmo. Então, eu quero ser uma pessoa que, se a pessoa estiver do meu lado e estiver comigo, seja em qual processo for, que vai ajudar a ver o mundo, sabe? Que vai trabalhar com você, mas que também vai sair com você, sabe? Que vai para um congresso com você, mas a gente vai assistir a palestra, mas se for no lugar de praia, a gente vai para a praia também. E é isso, e isso eu aprendi, como eu falei, né? Doiara foi uma pessoa, nem tem que falar nesse processo, Rômulo e outros amigos meus, Gabs, Aline, Jenis, Ronald, que me deixaram a graduação mais leve, Hugo, Yuri, enfim, não dá para ficar citando muitas pessoas, então vou esquecer de alguém. De que me puxavam, assim, às vezes, de tipo, não, ó, vamos sair, vamos fazer outra coisa. Às vezes fazer uma piadinha que no fundo tinha um fundo de verdade e eu ia refletindo sobre aquilo. Porque eu acho que é isso, a gente não é reconhecido só porque a gente é academicamente. A gente é reconhecido, eu quero ser reconhecido como pessoa. Boa professora, mas uma pessoa que tem valores coerentes, né? Assim.
E pegando um pouco esse gancho da questão da professora, para mim me parece muito óbvio você sendo professora no sentido de que eu vejo todas as características necessárias em uma boa professora. Então, assim, me parece muito tranquila a lógica na minha cabeça de construir a tua imagem sendo professora. Isso já é, assim, esse já é um objetivo teu, um sonho teu há quanto tempo? E quando que deu esse start que você falou, opa, meu caminho é nessa linha pedagógica, meu caminho é nesse cenário onde eu quero dar aula, eu quero estar ali. Quando que aconteceu isso para você? Também acho que é desde sempre, assim. Eu falei que eu acho que a primeira recordação que eu tenho que alguém falou assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falei professora. Foi um tio meu, assim. E ele já era bem senhor, assim. E aí eu falei, ele falou assim, não desiste, não. Então, se você quer ser professor, estude. Eu nem sabia como é que eu ia fazer o caminho para chegar lá, né? Porque eu não devia ter nem na escola. E fui mantendo isso na escola, do mesmo jeito que eu sou hoje, falando nas reuniões dos pais, a reclamação era que eu falava demais, muito. Fazia as coisas, era assim, a Clarice faz tudo, mas ela fala demais, nossa. Aí eu encontrava com minha mãe no caminho da escola, assim, ela com meu boletim na mão. Aí ela me entregava para eu ver, ela, o professor falou que você fala demais. Aí eu falei, eu sei. Aí no outro primeiro, fala demais. Aí era isso, assim. E aí, às vezes, eu sempre já ia fazendo isso, ajudando meus colegas nas disciplinas, nas matérias da escola, e pensando, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar alguma coisa, assim. E fui levando isso. Aí a educação física não foi o primeiro caminho, né? Eu fiz química antes, como muita gente sabe, alguns anos. Porque na escola, a professora de educação física falou assim para mim, não, vai fazer educação física não. Vai ficar no sol o dia inteiro igual eu, não. Pelo amor de Deus. Você é inteligente, vai fazer outra coisa. E meu pai mexia muito com esporte aqui, em Viçosa também. Então, eu não queria, naquela época, adolescente, falei, eu não, meu pai vai falar que eu fiz por causa dele, eu quero ser eu, vou fazer o que eu quiser, eu quero fazer química. Mas para ser professora também. Só que depois não tem como, assim, talvez possa ter herdado mesmo do meu pai um pouco do gosto pelo esporte, porque desde sempre me levava para futebol aqui em Viçosa, em campo, enfim. E aí eu falei, não, falei para minha mãe, falei, mãe, vou mudar, vou para educação física, realmente é o que eu gosto, mas quero ser professora. E eu acho que por causa disso tudo que eu tenho em mim, de querer compartilhar o que eu possa saber, que eu nem acho que eu sei tanta coisa assim, querer me deixar disponível para que se o outro precisar de mim eu possa ajudar, dialogava muito mais com a área de que o diálogo que a educação física tem com as áreas de humanas e sociais do que com o eixo biofisiológico. Eu falei, eu acho que o meu caminho é mais da licenciatura mesmo, porque é isso, assim. Algumas abordagens da educação física têm um pensamento muito alinhado com o que eu penso. Assim. Então, hoje, o que eu estudo é isso, para ser uma professora de educação física que pensa na educação física como formação humana, não como um treinamento na escola. Tipo, eu penso nisso, eu penso que você, claro, você vai ter suas práticas corporais, os alunos vão experimentar, vivenciar diferentes tipos de prática, mas não vai ser desintencional e por acaso, sem um porquê eles estão fazendo isso. Eu penso, né, talvez é utópico, eu não fui ainda, né, para a escola, mas eu penso assim, se a gente está na escola e não tem quadra, não tem bola, a gente vai jogar, mas a gente também vai problematizar essas questões. A gente vai pensar por que a gente não tem, por que o outro tem, por que o esporte, o futebol, tá tendo Copa agora, né? Por que esses atletas jogam nesse nível se praticar esporte é um direito de todos os cidadãos, é constitucional a prática. Então, por que a gente tem diferentes níveis? Tem esporte de rendimento, participação, mas por que a gente está aqui, nesse lugar? Então, eu penso em levar desse lado, mas por causa da minha trajetória de vida mesmo. Por causa das coisas que eu acredito. Por isso que eu falei que não tem como desvincular. Igual eu falei, eu sou das pessoas? Sou, né? Eu bebo muito, estudo muito. Mas as pessoas se encontram, né? Elas eu não deixo quem eu sou do lado de fora da sala. E por isso eu acho que eu
que eu escolhi essa área pedagógica, o grupo de estudo que eu faço parte, porque hoje o que eu penso em seguir estudando passa muito por isso, assim, sociedade e práticas corporais esportivas. Passa muito por isso. Assim. Então, eu preciso entender esse mundo, como é que eles dialogam, e como é que é tão importante o esporte para a sociedade, as manifestações esportivas, eventos, megas eventos esportivos, por exemplo, os Jogos Olímpicos, que é o que o grupo tematiza também, estudando. Como é que isso impacta na sociedade, como é que isso pode trazer coisas melhores para a escola, para a sociedade. Então, é por isso. Eu estudo isso porque eu preciso pensar na sociedade, senão eu passo mal. Eu preciso tentar fazer alguma coisa. É isso. Eu acho que eu vivo tentando fazer alguma coisa para alguém. Eu sempre tive uma inveja muito grande quando eu ouvia, sei lá, tem um show de algum grande artista, tem alguém ali, e aí você fala assim, não, o pessoal da arte, eles se expressam através da ação que eles fazem. E eu sempre tive uma inveja muito grande, porque a gente olha para a ciência como quem a gente estivesse estudando coisa do lado de fora. Né? A gente fala assim, não, a gente é só um objeto de estudo. Só um objeto de estudo, caceta, porra. Eu estudo futebol porque o futebol faz parte de quem eu sou. Eu olho o futebol com o meu olhar. Não olho o futebol com um olhar distante, terceirizado. Não, é meu olhar mesmo. São as minhas frustrações que estão ali. São os meus desejos que estão ali. Eu faço análise de jogo porque eu sou um cara inseguro. Tranquilamente. Assim, tentar controlar o jogo porque eu tenho cagaço de estar na beirada de campo sem saber o que está acontecendo. É simples ali a minha conta. Já cansei de olhar o jogo e falar assim, pô, eu acho que está caminhando para isso. Acontece um evento gigantesco, a caminha para o outro lado, eu falo, tá, o que eu faço agora? E eu parar, que nem agora a gente está falando da Copa do Mundo, né? Para quem assistiu a final, 2-0 para a Argentina, 2-2. Eu me peguei agachado aqui em casa, como se fosse na beirada de um campo, assistindo ao jogo, tentando me imaginar na posição do Scaloni, que era o treinador da Argentina. Falei, cara, acabei de tomar acabei de, assim, tá com a taça na mão. Jogo tranquilo. Acontece o empate. Eu e Iago em casa, tô travadaço, pensando o que eu faria. O que tá passando na cabeça desse cara? Assim, porque... E aí o que me veio foram 36 anos de fila, mas não sei... Eu comecei a passar as coisas que falavam e eu falei, caramba, é por isso que eu faço 15 quilos de análise de jogo por dia. É porque eu fico nessa insegurança. Não tem a ver com análise de jogo, com desenvolvimento da... É pessoal. É meu aquilo. Talvez aquela questão que a gente olha para o artista e fala assim, pô, ele se expressa assim, com a luz adequada, com o show, com a performance. A gente tem, de certa forma, artística, a expressão nossa via meio acadêmico. Exatamente. Via artigo, via projeto, via conversas, via uma série de outras coisas. É uma expressão nossa sobre isso. E eu participei do grupo de estudos na última reunião que teve, e assim, fico admirado da forma como vocês estão sabendo expressar as coisas abertamente, assim, porque é muito difícil não ter um excesso de competitividade pela fala, pela certeza do assunto, é muito difícil não ter, seja aqui, em qualquer outro lugar, tá? É meio geral isso. E eu fiquei muito feliz quando eu saí de lá. Além das perguntas que vocês me fizeram, que eu não sabia a resposta, eu, como bom acadêmico, fiquei enrolando durante horas até acabar o tempo. Além disso, eu fiquei muito feliz de ter um grupo com aquela vibe. Assim, de estar todo mundo se ouvindo, todo mundo prestando atenção, e todo mundo complementando a ideia no sentido de crescimento. Assim, então fica aqui a recomendação para quem vem entrar nos próximos anos, que busquem essa vibe de maneira geral, para quem queira outros assuntos, mas também que se permitam vivenciar esse tipo de ambiente que é muito bom. Tá? Então, assim, fazendo um merchandising de graça aqui de nada. Léo, fica aí. Assim, eu estou cavando minha vaga para continuar participando de vez em quando remotamente. Estou cavando minha vaga para participar. Com certeza, vai ser muito bem-vindo.
A vida Acho é que tudo assim, que for deixar esse processo leve, né, vale a pena. Por exemplo, momentos como esse, assim, né? Igual eu te falei, eu tenho uma prova ainda, gente. 20 de dezembro a gente tá. A prova começa hoje, termina dia 23. 23, gente. Pelo amor de Deus, eu já tô só as confraternizações de fim do ano e a galera ainda não entendeu, sabe? Então, tudo que for deixar a gente mais leve, eu falei, gente, eu não vou cancelar de jeito nenhum. Primeiro que a gente tá tentando marcar faz um tempo, né? Porque eu sabia que ia ser, assim, todo mundo que veio e que falou comigo depois falou, nossa, é ótimo. Rômulo, por exemplo, eu tava com medo. Rômulo é um super amigo meu, assim, mesmo. Acho que a gente é quase uma coisa só. Se vai chegar ele, as pessoas vão imaginar que eu vou chegar atrás ou ao contrário. E ele foi uma pessoa que deixou muito leve esse processo de me escutar sempre que eu estava assim. Nossa, a gente tinha visão muito diferente do meio acadêmico. Ele, tipo assim, late para lá e eu não vou largar, vem cá. Então, mas deixou muito leve, me escutou, que é muito importante nesse processo. No grupo de estudo, a gente tem isso mesmo. Tantas pessoas que já estão há mais tempo, que agora deu uma renovada boa. Mas acho que a pessoa já entra entendendo que lá funciona assim. De que tudo que você fala é válido, sabe? Muito pela postura da professora que coordena o grupo, né? De tudo é válido, você ter uma ideia, vamos ver como é que se desenvolve a sua ideia, e a ideia é sua, não é minha. Então, acho que alinha demais com o que eu penso, a gente não, pelo menos se a pessoa vai competir comigo, vai competir sozinha, porque eu não tô nem aí, se ela tem 20 anos, se ela tem 10, ela tem 5, se ela tem nenhum, não me importo. E por isso também, porque a gente lá é incentivado a ser leve, né? Porque, cara, tipo, eu saio dali, eu tenho uma aula de 2 às 6, direto do mestrado. Então, para mim, aquilo ali é, tipo, a paz, assim, sabe? É pensar em coisas que eu gosto, de forma tranquila, sem pressão, sabe? Então, tudo que deixa leve, eu quero. Tudo. Ir para casa do Gabs, né? Que tá faltando, espero que ele assista e pense assim, vamos fazer uma confraternização de fim de ano, que eu já mandei no grupo. Eu quero isso, assim, eu quero ser a última a ir embora, porque eu odeio ir embora. Quando meus amigos me chamam para ir embora de algum lugar, eu fico tão chateada. Eu sempre corro lá para ver se ainda tá tendo cerveja, né? Porque, gente, como é que o assunto foi para isso? Mas enfim, vou lá ver, porque se não tem, eu preciso dar um jeito que chegue mais antes que as pessoas pensem assim, eu tenho que ir embora. Eu não resolvo só problemas acadêmicos, eu resolvo problemas festivos. Era eu que, por mais que as pessoas podiam pensar que não, mas quem mandava mensagem assim, gente, vamos beber hoje no grupo da sala, era eu. As aulas, assim, gente, vamos fazer alguma coisa na casa do Gabs hoje? Gente, tentava fazer de alguma forma, assim. Às vezes, olhando de fora, é isso. Acho que se talvez a gente estiver caminhando para o fim, é uma boa retomada. Quando eu falo que eu sou 2 pessoas, é porque é exatamente isso. Quem vê de fora ia pensar assim, provavelmente ela é a que foi obrigada no evento. Mas não. Ela é a que promoveu o evento. Claro que com os meus amigos me ajudando, mas odiava ir embora. Eu sempre falava para as meninas, já tinha pouco, né? E tem pouca menina. Na minha sala tinham poucas que iam, assim, nos negócios, nos eventos. Eu era a última sempre a ir embora, porque as meninas iam embora mais cedo. Eu falei, eu não saí da minha casa para ir embora 10 horas. Esquece. A passadinha rápida na Rita, não, vou embora rapidinho. Talvez o bar feche e eu esteja lá. Casamento. Não, vou rápido. Aí chego em casa às 6 horas da manhã. Minha mãe fica louca, porque eu ainda moro com ela, né? Nossa, fica todo mundo doido, assim. Chega eu e Edilson de manhã como se nada tivesse acontecendo na nossa carreira. Mas se eu tiver aula no outro dia, às 7 horas da manhã, eu vou. Eu vou. Vou para ir para os falar assim, Cláudia tá de ressaca, eu cala a boca, deixa minha carreira bem bonita aqui dentro. Não fala que eu tô de ressaca, não, que aí você me quebra. Aí a professora, mas você bebe? Não acredito que você bebe. Virou a pauta da aula, assim, uns 15 minutos ela indignada que eu bebia. Ela, não acredito que você bebe? Eu falei, não, bebo. Eu fui lá fora pegar um café porque tá mal, assim. Nossa, eu tava com vontade de chorar de ressaca. No dia que ela descobrir que você respira também, o negócio vai ser difícil.
Mas é isso, assim, e as pessoas que convivem mais comigo, eu tento falar isso, assim. Agora eu fui para um congresso com um amigo meu, eu falei, ó, você vai ver quem eu sou de verdade, que a gente vai ficar junto na mesma casa, você vai ver que eu não vou ficar só estudando, que eu não vou... Porque eu tento falar isso, porque se as pessoas vêm de fora e pensam que é assim, que é uma máquina, elas precisam parar de pensar. Porque senão elas vão adoecer. Porque se elas forem competitivas, e se elas quiserem, tipo assim, um espelho, elas precisam entender que o espelho não é perfeito, ele é quebrado, ele sai, ele erra a hora de compromisso, ele entrega coisas que ele não queria entregar. De que não existe um modelo perfeito. Assim. E é isso que eu tento falar com as pessoas que estão perto. Se você quer se espelhar, e que eu nem acho que é uma palavra, mas entenda que eu não sou assim. Não, pelo amor de Deus. Deus me livre, gente. Chato, né? Fica chato demais, eu acho. Me conte uma coisa. Claro. Primeiro, vou te fazer o convite para você voltar mais vezes, você sabe disso. Você está lascada. Ninguém mandou aceitar o primeiro. Você é uma pessoa muito educada, ninguém mandou ser educada. Excesso de educação atrapalha às vezes também esse Brasil. Tá? Então, volte mais vezes. Você já sabe que tem outros projetos aqui já circulando no NS Podcast, Sim. Então tenho perspectivas agora. Gostaria muito Sim. de contar com a tua presença também lá, além de um segundo bate-papo nosso aqui também. Sempre vai ser muito legal poder te receber. Então já fica o convite aqui. Não é porque eu faço em público, né? Porque se eu fizer no privado, vai que você me negue, no público fica mais difícil. Agora tem meu WhatsApp, mas lá eu sumo, hein? Lá eu sumo. Mas eu volto. Não, você percebeu que eu sou insistente. Eu dou uns tempinhos ali para ficar mais de boa, mas eu vou, né? Aos pouquinhos eu vou mandando mensagem. Me conte para a gente encerrar. Tendo feito tudo que você já fez, tendo conseguido tudo que você já conseguiu, tendo realizado tudo que você já realizou, me conte. O que mais você quer da vida? Ser feliz, ter paz. Eu acho que não é engraçado, né? Ouvir, faz tudo que você já realizou, e eu pensando, o quê? Tudo, o quê? Eu acho que eu quero cada vez levar a vida mais leve, somar com pessoas que têm a mesma vibe que eu, assim, compartilhar com as pessoas bons momentos, que isso vai tudo caminhar para a felicidade, né? Conseguir isso, essas coisas, sabe? Ficar próximo dos meus amigos, mais próximo, conseguir conciliar tudo que a gente faz na UFV até então com a minha vida, cada vez de uma forma mais leve, mais tranquila. Dar aulas, acho que isso vai me deixar muito feliz também, se for falar do profissional, mas eu acho que é isso. Eu quero continuar sendo uma boa filha, uma boa amiga, uma boa companheira, uma boa parceira. Me cobrar menos e ser mais feliz. Eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que é isso que mais eu quero da vida. Eu acho que é isso. Então eu vou fazer uma coisa que muito me agrada, que é deixar o convidado constrangido. Né? Eu gosto muito dessa parte. Eu sou essa pessoa que tem esse humor ácido. Eu gosto do constrangimento. Quando você falou que você não lidava bem com elogios, eu também faço parte desse time de não lido bem com elogios. Fica o meu elogio ao final. Além das características que eu já te elogiei ao longo do papo, de você ser uma pessoa muito amiga, de você ser uma pessoa muito correta na forma de lidar com as coisas, eu fico muito feliz de te ouvir falar que você tem esse objetivo. Me é um objetivo também muito caro fazer isso. Eu entendo as dificuldades de alcançar esses objetivos, mas fico muito feliz de coração de te ouvir falando isso, e espero que eu puder ajudar, fico aqui à disposição, né, nesse alcance, porque você é uma pessoa muito legal, muito gente boa, uma pessoa de muitos valores positivos, e agora também mais um acréscimo aos elogios, de uma coragem muito grande de se propor isso, no meio onde todo mundo vai te cobrar, vai fazer uma série de outros pontos, tipo, não continua, vai, daqui a pouco você alcança. Eu acho muito corajoso esse propósito que você está colocando para você, e, óbvio, que eu puder ajudar nisso, mesmo que a distância agora, né, 9 horas de distância de carro, mande mensagem, no que eu puder ajudar, no que você precisar comunicar de ideia, passar coisa, e eu puder ajudar vocês, de maneira geral, também do Grupo de Estudos, né, fica aqui o recado para geral também, né,
eu vou estar à disposição. Tá? Então, assim, contem comigo. E muito obrigado, obviamente, porque aquele grupo de vocês, eu já falei isso em outras entrevistas, mas vai para cada um, né, especificamente, vocês me receberam muito bem aqui em Viçosa. Né? Eu estou encerrando hoje, especificamente, meu ciclo em Viçosa. Né? Amanhã eu já estou, 11 horas, já estou indo embora. Fica o meu agradecimento. Vocês foram pessoas especiais ao longo dessa trajetória, porque souberam trocar justamente essa ideia, souberam ser seres humanos num período de cobrança. Então, a cada um dos que eu vivi, em ter um nome especificamente que a gente já conviveu bastante, fica aqui meu agradecimento ao final desse papo. Muito obrigado pela tua presença. Se você quiser deixar uma última palavra, depois eu faço aqui o encerramento e a gente vai cumprir no horário. Viu? Metódico é foda. Metódico a gente... é assim. Eu que agradeço o convite, os elogios todos, não só nesse podcast, o de Rômulo, eu fiquei emocionada assistindo. Que, nossa, eu não esperava. Eu falei, gente, que ótimo. E Rômulo me falou uma coisa assim: o Iago, você vai ficar passado, porque ele vai te ler de uma forma que a gente fica pensando assim, onde que o menino estava, né? Que a gente não convivia tão diretamente, né? E também quando a gente conviveu foi em posições diferentes. E ali existia uma hierarquia, né? Então, mas, nossa, muito obrigada pelo papo, pelos elogios. Eu falei que preciso aprender. Geralmente faço assim, não, mas obrigada, então, pelos elogios, eu quero voltar mesmo outras vezes. Espero que a gente continue mesmo esse diálogo a 9 horas de distância, mas hoje em dia é fácil com essa plataforma aqui, que eu demorei a saber para que lado que eu tinha que ir. Mas a gente, muito obrigada, e é isso. Todo mundo que assistir, e que às vezes eu não citei o nome, mas as pessoas sabem que são importantes, que para mim, eu não chego em lugar nenhum sozinha. Eu posso fazer as coisas, às vezes, sozinha, uma prova, não sei o quê, mas antes de fazer a prova eu conversei com um monte de gente me ouviu, e todo mundo está ali, naquele momento que só eu estou escrevendo, mas não sou só eu escrevendo. Então é isso, continuem compartilhando a vida comigo, porque tudo que eu conquistar, ou tudo que eu fizer é parte de um processo que tem muita gente envolvida. É isso. Pessoal, eu também vou fazer um agradecimento a todos vocês que estão nos ouvindo até agora, né? Sempre muito importante agradecer a cada um de vocês. Obrigado, Clarice, de novo, pela tua presença. Volte quantas vezes você quiser e quantas vezes eu te encher também, porque seria muito legal contar com a tua presença. E a todos vocês que estão nos ouvindo também, meu agradecimento. Novamente, relembrar vocês, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aqui embaixo, sempre muito importante, para ajudar também o YouTube a entender que vocês estão gostando do projeto, tá? Isso tudo que a gente pede para vocês fazer é justamente porque o YouTube precisa entender que vocês estão gostando para a plataforma poder recomendar para mais pessoas, tá? E, além disso, pessoal, redes sociais aqui embaixo na descrição. Então, vão lá também no Instagram, curtam a página, sigam os canais. A gente vai entrar esse 2023, eu espero, com outros projetos para além desses que vão ser mantidos. Então, outros projetos eu espero. E vou comunicar tudo por lá. Então, a gente consegue manter um diálogo mais aberto ali também. Conto com vocês nesse próximo ano para crescer esses projetos e montar outros também, que vai ser muito legal. Tá? Um grande abraço a todos, meu muito obrigado e até uma próxima. Valeu!